Bom dia, louvado seja Deus por este dia maravilhoso que o Senhor fez. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Bom, hoje para a meditação da palavra de Deus eu vou ler Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 16. Colossenses 3, os primeiros versículos, e depois Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. E o tema desta meditação é liberdade com Cristo Jesus. Bom, aqui no contexto da carta de Paulo à igreja de Colossos, Paulo orienta os cristãos a deixarem de lado os falsos ensinos, a legalidade, deixar de lado o misticismo, as regras, tudo aquilo que estava sendo introduzido ali pelos falsos mestres para realmente conturbar a palavra de Deus. E essa artimanha que o inimigo de Deus usa até nos dias de hoje realmente ofusca, tira o brilho, o senhorio de Cristo Jesus, e o culto não passa mais a ser um culto cristocêntrico. E Paulo ele rebate de uma forma muito sábia, muito inteligente, todos esses velhos costumes, toda a velha aliança que ali estavam sendo introduzida na igreja e tirando o brilho de Cristo Jesus. Bom, Paulo ele não chega de uma forma imperativa, de uma forma julgatória, falando faça isso, não faça aquilo. Primeiro ele age de uma forma indicativa, no verbo indicativo, como está escrito aqui no versículo 20: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Então Paulo trabalha ali na mente, lembrando a morte de Cristo Jesus. Também aqui no capítulo 3 ele vai lembrar a ressurreição de Cristo Jesus, trazendo a memória para os irmãos ali quem é Cristo Jesus, para que todas essas coisas sendo identificadas, facilmente eles vão tirar ali do dia deles. Então Paulo traz a memória ali dos irmãos a lembrar quem é Cristo Jesus, o que ele fez, a morte, a tua ressurreição, para que realmente haja um desvínculo ali total de todo o paganismo, vamos dizer assim, né? Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Ao provarem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo falou que todas essas coisas são vã, não tem efeito nenhum contra o pecado, não tem poder nenhum contra o pecado, contra as inclinações da carne. Então Paulo pede para os irmãos deixarem de lado essas coisas, aqueles cultos em que eles buscam experiências extrasensoriais, buscam visões. Aqui vai dizer aqui no versículo 18 a respeito de cultuar os anjos, ou mesmo ficar buscando efeitos sobrenaturais, aquele espiritualismo, aquela falsa impressão de um poder místico. Todas essas coisas Paulo refuta, ele pede para os irmãos deixarem de lado essas coisas que não têm efeito positivo nenhum. Bom, e aqui no capítulo 2, versículo 16 diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Bom, todas essas coisas da velha aliança, tudo que teve um propósito ali para o povo judeu, é página virada. Hoje já não tem mais um propósito para a nova aliança. Quando Jesus Cristo levantou o cálice e falou: esse é o cálice da nova aliança, é o sangue da nova aliança, todas essas coisas que prefiguravam a vinda de Jesus Cristo ficaram para trás e não tem nenhum efeito mais. E nos dias de hoje nós podemos perceber muitas igrejas trazendo de volta a Arca da Aliança, muitas outras coisas. Tem o Templo de Salomão, tem muitas coisas aí. Tem que ser batizado em tal rio Emaraim, um monte de coisa. Você liga a televisão, você vê aquele pessoal fantasiado, cheio de roupa esquisita, querendo como é que se diz, espiritualizar,
criar um certo poder ali. Meu Deus, não tem efeito nenhum. Isso é pobre, é como um santo, é oco, é vazio, não tem efeito nenhum contra o pecado. Paulo deixa bem claro em 2 Timóteo, ele fala a respeito do poder da palavra de Deus, resumindo ali, que eu quero achar esse versículo a respeito da escritura, que ela é boa para o ensino, para a repreensão, resumindo ali, tudo está ali na palavra de Deus, não precisa mais nada de nenhum fator externo para que possa realmente ter uma vida diferente, uma vida mudada, uma luta contra o pecado. É somente o poder da palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos está aqui no poder da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, quando Jesus Cristo chama estas pessoas, vinde a mim, Jesus quer que essas pessoas deixem de procurar os fariseus ali. O contexto dessa mensagem aqui de Jesus Cristo para os judeus ali é porque os judeus estavam sofrendo um peso muito grande, os gentios também estavam sofrendo um peso muito grande de regras. Diz as escrituras, diz alguns teólogos que haviam mais de 600 mandamentos ali. Além dos 10 mandamentos, haviam mais 600 regras ali. Era um peso muito grande, era um peso muito árduo, e ninguém consegue carregar esse peso. Não havia uma liberdade, e Jesus Cristo chama essas pessoas para serem livres. Neste contexto, que podemos até comparar com o livro O Peregrino, que o peregrino cristão ali sai com aquele peso, é mais ou menos assim. Quando diz a palavra de Deus, o meu jugo, o jugo é aquela vara que eles colocavam nas costas e colocavam depois um peso de cada lado. E eles carregavam água, carregavam alimento, e Jesus usa esse símbolo, que é algo que vai encurvando, vai entristecendo, vai defiando a pessoa. Então Jesus Cristo chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Esse sobrecarregado é estas leis, são essas práticas, são essas regras que cansa. E Jesus Cristo não é essas regras. Jesus Cristo é o fim da lei, ele é o cumprimento da lei. Ele resumiu tudo em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo a ti mesmo. Se nós realmente amamos a Deus, nós cumprimos de certa forma a lei, não fielmente, porque só Jesus cumpriu, nós ainda pecamos, mas nós praticamos tais atitudes que agrada a Deus por amor a Deus, não de uma forma de opressão. Bom, e aqui diz assim: aprendei de mim, porque eu sou manso. Jesus Cristo convida para aprender dele, aprender da palavra, aprender do evangelho, não aprender dos fariseus, das regras, dos falsos mestres que impõem, que põem regras, que deixa de lado a verdade. Não é isso que nós temos que aprender. Bom, então é mais ou menos isso: é aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Realmente, quando nós encontramos Jesus Cristo, quando conhecemos a verdade de Deus, temos um descanso. Nós descansamos em Deus quando o apóstolo Paulo fala: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem tanta notícia boa na parte de Deus para nós, para vivermos uma vida livre. E aqui no capítulo 3 de Colossenses diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto. Agora Paulo usa o verbo no imperativo, não mais agora no indicativo, mas Paulo usa no imperativo agora. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra.
porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Então, meus irmãos, Paulo convida a todos nós deixarmos de lado qualquer regra, qualquer fator externo que venha contaminar a palavra de Deus. Jesus nos chama para seguir a Ele. Ele faz um convite maravilhoso: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e Ele vai nos aliviar. Realmente Jesus Cristo nos alivia deste fardo pesado, de toda esta confusão que tem aí fora, desse misticismo. Hoje, infelizmente, as pessoas têm uma resistência com o Evangelho, porque se deparam com essas aberrações que tem aí, de alguns cultos que não é o culto para Deus, não é a essência do Evangelho. Realmente nós temos que conhecer a verdade, para a verdade poder de fato abrir nossos olhos. Bom, deixa eu ver aqui, Timóteo, 2 Timóteo, é rapidinho, 2 Timóteo 3, versículo, aqui ó, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda a obra. Bom, aqui resume tudo. Aqui resume o que nós precisamos para uma vida com Cristo Jesus. Está na Bíblia, não mais em nenhum outro lugar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que nós precisamos está aqui. Louvado seja Deus. Bom, era isso que eu ia ler. E aqui no versículo 18 diz assim: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulhos, sem motivo algum na sua mente carnal. Versículo 19: e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Bom, meus irmãos, aqui Paulo nos orienta a deixar de lado todas essas coisas que realmente não acrescentam no culto a Deus. Louvado seja Deus. Bom, esta é a meditação do dia de hoje. Que sejamos livres com Cristo Jesus. Amém.